Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre o capítulo 3, texto injuntivo, tá? O texto injuntivo é um texto que serve para dar uma orientação. Um texto injuntivo clássico seriam as receitas culinárias, né? Onde você tem o modo de preparo, como você vai conduzir, como é que você deve fazer aquela receita. Vai ser sempre uma linguagem objetiva, uma linguagem de fácil entendimento, né? Você vai utilizar verbos no imperativo ou no modo infinitivo e vai induzir o leitor a proceder de uma determinada forma, tá? Eu vou também disponibilizar para vocês um link da diferença entre o texto injuntivo e o texto prescritivo. Alguns autores, eles consideram esses dois tipos de textos sinônimos. Porém, o texto prescritivo, ele não é tão flexível. Ele também serve para dar orientações. Porém, ele não dá essa liberdade de atuação ao leitor. Por quê? Ele vai estar trabalhando com cláusulas contratuais, ele vai estar trabalhando com leis, edital de concursos públicos, regras de trânsito, então ele é bem mais fechado. É diferente de um texto injuntivo, em que você, por exemplo, numa receita culinária, ele coloca lá, coloque sal a gosto. Então, você pode colocar um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Essa é a grande diferença, tá? Eu vou deixar disponível o link para vocês com essas pequenas diferenças, tá? Vou colocar no Google Class. Bem, então a gente vai começar com o capítulo 3, página 2. A questão 1, vocês vão ter lá um anúncio em que vai misturar a linguagem verbal e não verbal. A gente vai ter um anúncio e vocês vão refletir. A primeira questão para quem que é dirigida essa campanha, né? Quem é o público-alvo dessa campanha publicitária? Vocês podem escrever no próprio Chrome, tá, gente? A 1B vai levar vocês a refletirem por que será que os verbos estão no modo imperativo, tá? A 1C, por que será que esses verbos eles estão no modo imperativo e não no modo indicativo? Que diferença teria se esses verbos eles estivessem no modo indicativo? Será que teria a mesma força, né? Será que teria o mesmo apelo que a campanha quer passar? E a 1D, explique a função da imagem no texto em estudo, considerando o seu objetivo específico, né? Vocês vão perceber que na imagem você tem qual é o público a que essa campanha ela está se dirigindo, tá? Vocês vão perceber que o texto verbal ele está se dirigindo a qualquer pessoa, mas o texto não verbal ele restringe, ele fecha, ele mostra realmente para quem que é essa campanha, tá? Logo embaixo a gente tem uma pequena explicação sobre o anúncio publicitário, sobre o texto injuntivo. Aí a gente tem a questão 2, que é um bolo de laranja. Aí a gente tem os ingredientes, o modo de preparo. E aí tem algumas questões para vocês resolverem. Eu quero chamar a atenção de vocês principalmente para a questão 2C. Tá perguntando se a linguagem
ela é formal ou informal, objetiva ou subjetiva, tá? Então, vocês vão ler a receita com atenção, vocês vão ver que a linguagem ela é super clara, ela é super objetiva. Em nenhum momento a gente está trabalhando aí com sentido conotativo, ou seja, com sentido figurado. Em nenhum momento a gente está trabalhando com sentido poético. Por quê? A pessoa que está lendo uma receita, ela tem que seguir aquele passo a passo certinho. Para quê? Para que a receita não desande. Para que ela consiga seguir todos os passos e que a receita saia de uma maneira satisfatória, tá? Então, vocês vão responder no Chrome, depois a gente faz as correções, tá? Até aí, tranquilo. O que eu fiz também? Eu liberei um exercício, no próprio Class, tá? Que vocês vão fazer. Eu coloquei lá uma receita que vocês vão ler e vocês podem responder no próprio caderno. Aí a gente faz a correção também, tá? Vocês vão ter que fazer uma pesquisinha, mas bem gostoso de fazer mesmo. Essas receitas, gente, vocês podem até fazer aí com a ajuda da mamãe, do papai, né? Mas nunca sozinhos, tá? Por favor, ok? E depois eu coloquei uma atividade extra dentro da própria Geek, em que vocês vão... Deixa eu abrir aqui, tá dentro de atividades. Aqui. Na adolescência, a amizade, principalmente no contexto escolar, caracteriza-se por ser um dos principais propulsores das relações de interação entre os jovens, além da necessidade de se relacionar e de afirmar a própria identidade. Ter e valorizar amizades é fundamental para o desenvolvimento psicológico e social nessa fase da vida. Com base nisso, produza um texto instrucional, é um texto injuntivo, tá, gente? Ou seja, um manual empregando a modalidade formal, escrita da língua portuguesa, com orientações e informações de como manter boas amizades no ambiente escolar e na vida, levando em consideração as atitudes, valores e pontos de vista que você avalia como indispensáveis para garantir uma amizade duradoura. Ou você pode até escrever um texto de como ficar bem num período de quarentena, né? Eu aqui em casa, por exemplo, eu tô dividindo as tarefas com meu marido. Então, tem quem vai arrumar a cama, quem vai lavar a louça, quem vai fazer o almoço. E a gente tá se dando super bem e com muito amor, com muito carinho. Quem cuida do chão, o chão também tá colaborando bastante, né? Então, esse texto que vocês vão produzir dentro do Chrome mesmo, tá? E aí vocês vão me enviar, tá bom? Então, ó, um grande beijo pra vocês. Qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição.